Isaías capítulo 9. Eu quero convidar você a ler comigo Isaías capítulo 9, que é um anúncio prévio do nascimento de Jesus. O profeta Isaías, aproximadamente 700 e poucos anos antes do nascimento de Jesus, já estava anunciando a chegada do Filho de Deus ao mundo. Então é esse texto que nós vamos ler hoje, que tem como título aqui na minha Bíblia, o nascimento do príncipe da paz, tá bom? Vamos ler dos versos de 1 a 7, versos de 1 a 7, de Isaías capítulo 9. Todos acharam? Quem tem Bíblia já se encontrou aí? Então assim nos diz a palavra de Deus essa noite. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque esse momento é um momento espiritual, onde eu preciso da unção de Deus para falar para vocês, da revelação do Espírito Santo ao meu coração para transmitir a mensagem que Deus quer transmitir, mas você também precisa dessa mesma unção, para que o Espírito de Deus possa preparar o seu coração para receber essa mensagem, essa semente nessa noite. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo rico que podemos ter aqui como comunidade de fé. Obrigado pela comunhão, pela alegria da comunhão que já estamos tendo desde o início dessa reunião, pelas canções de adoração ao teu nome que entoamos aqui, pelo momento dos dízimos e ofertas, Senhor, por tudo, Pai, que a gente já viveu aqui como igreja, até aqui como igreja. Muito obrigado. E agora, Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra e pedimos que o Senhor a abençoe na nossa vida. Que o teu Espírito, Pai, que é o mesmo quem revelou essa palavra há tanto tempo atrás, esse mesmo Espírito, Pai, possa aplicar cada verdade hoje, dia 23 de dezembro de 2012, no nosso coração. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz mais uma vez. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu tenho insistido com vocês, de alguma forma, no que diz respeito à forma como nós lemos a palavra de Deus. Eu digo isso porque, às vezes, nós não nos apercebemos de algumas expressões que são extremamente importantes na palavra de Deus. E acho que falei isso na introdução do sermão do domingo passado, no domingo retrasado, porque às vezes nós fazemos uma leitura um tanto displicente das Escrituras Sagradas, e isso faz com que muitas vezes nós comecemos a ler um texto sem olhar o seu contexto. E como alguém já disse, né, muitas pessoas pegam um texto fora do seu contexto como pretexto para uma mensagem que está querendo pregar. Então o sujeito às vezes tem um tema em mente,
e ele não sabe que texto usar, então ele vai atrás de um texto que possa corroborar, confirmar a mensagem que ele quer pregar. Porém, quando nós nos encontramos com as Escrituras Sagradas, quando nós nos debruçamos sobre ela para aprender e para apreender as verdades nela contidas, nós precisamos tomar cuidado, observar algumas expressões, porque sem a observação dessas expressões, nós não vamos conseguir entender o que o texto está querendo dizer. Por exemplo, no texto que nós começamos a ler no capítulo 9, a primeira expressão que nós encontramos, na minha versão pelo menos está escrito assim, contudo. Talvez na sua esteja entretanto. E quando eu observo essa primeira expressão, contudo, eu não tenho como começar a ler o texto de Isaías capítulo 9, sem perguntar o que o profeta está se referindo, a que o profeta está fazendo referência, quando ele começa o capítulo 9 falando contudo. Essa expressão contudo, necessariamente, vai ligar o texto que nós estamos lendo a um raciocínio anterior. Então, para a gente entender o capítulo 9 do profeta Isaías, necessariamente nós teremos que ler o capítulo 8. Mas eu não vou fazer isso por questão de tempo, ler o capítulo 8 todo, mas eu queria que você acompanhasse comigo a partir do verso 19, do capítulo 8 de Isaías, quando o profeta também vai dizer, quando disseram a vocês, consultem médiuns e espíritas que murmurem encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos, respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e terrível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Deixa eu tentar explicar para você o que está acontecendo aqui no capítulo 9 de Isaías e pegando o final do capítulo 8, como eu li para vocês aqui nessa noite. Esse texto do profeta Isaías que nós lemos é uma profecia. E essa profecia, ela teve um caráter particular, temporal, ou seja, uma referência no tempo em que o profeta Isaías estava vivendo. O profeta Isaías que viveu cerca de 750, 700 anos antes de Cristo, e o profeta Isaías viveu num tempo de desolação. Viveu num tempo onde Deus já estava usando alguns outros profetas para dizer, para falar para a nação de Israel, que ele mandaria desolação, ele mandaria castigo, ele mandaria destruição a toda a nação de Israel, por conta do pecado que aquela nação estava fundado nele. Se você for cuidadoso na leitura dos profetas do Antigo Testamento, você vai ver que Deus enviou muitos profetas para dizer para a nação de Israel: vocês estão afastados de mim, Deus falando, vocês abandonaram os meus caminhos, vocês estão afundados na idolatria, vocês estão afundados na injustiça social, se convertam, voltem para a minha palavra, voltem para mim, senão eu vou trazer desolação, destruição sobre a terra. Muitos profetas anunciaram essa mesma palavra que eu estou dizendo para você nessa noite. Porém, a nação de Israel não deu ouvidos. Porém, o povo de Israel não quis saber da palavra dos profetas, da advertência dos profetas, e continuou no seu mau caminho. Como consequência, a história bíblica nos conta, e a história como um todo nos conta também, que no ano 722 a.C., a Síria, um império poderosíssimo, entra no Reino do Norte, em Israel, faz uma devastação absurda, destrói a nação, parte da nação, e leva parte do povo cativo. E no ano 586 a.C., não mais a Síria, mas agora a Babilônia, o império poderoso daquele tempo, entra em Jerusalém e faz a mesma coisa. Destrói o templo, destrói
a nação, destrói os muros, tira toda a proteção e leva parte da população cativa para dentro da Babilônia, onde eles ficaram por 70 anos dentro desse cativeiro. Agora, quando nós abrimos a Bíblia em Isaías capítulo 9, o que nós encontramos é uma palavra de esperança de Deus para uma nação desolada, para uma nação que estava em trevas, para uma nação que não tinha esperança. No capítulo 9 nós encontramos, de uma forma antecipada, o anúncio daquele que viria um dia para promover uma restauração completa na nação de Israel, e não só na nação de Israel, mas uma restauração completa no mundo como um todo, que foi o anúncio do nascimento do Messias, do Filho de Deus. E por que eu quis ler o capítulo 8 com você? Porque o capítulo 8, nesse finalzinho, mas quando nós lemos todo o capítulo 8, nós percebemos isso. O capítulo 8, bem como o 7, fala justamente do anúncio da destruição que a Assíria causaria na nação de Israel. Só que, dentro desse contexto, nós vamos encontrar a seguinte lógica: Deus estava mais uma vez anunciando para o povo o que ia fazer, mas a nação de Israel continuava na sua tendência pecaminosa, caída, de continuar se afastando do Deus misericordioso e bondoso que queria promover justiça e paz entre o povo de Israel. É interessante, porque a destruição era iminente, Deus já havia decretado e isso aconteceria como aconteceu na história. A paciência de Deus havia se esgotado com aquele povo, havia chegado ao fim com aquele povo, a sua decisão era irrevogável. Mas tem um detalhe: aquelas pessoas, elas continuavam com a sua tendência ante Deus, continuavam com a sua tendência ante Cristo, se é que eu posso dizer assim, nos nossos dias, e eles estavam cometendo algumas atitudes. Primeira delas, eles estavam procurando o caminho mais fácil. Sabe por quê? É muito mais fácil você ouvir alguém que vai dizer assim para você: olha, se preocupa não, porque tudo no final vai dar certo. No final, não se preocupa, você está com a sua vida toda errada, você faz coisas erradas, mas não se preocupa não, no final vai dar tudo certo. A gente gosta de ouvir, lá no fundo, que as nossas consequências, as nossas atitudes ruins, não trarão consequências da mesma forma ruim. Pelo contrário, a gente muitas vezes gosta de ouvir que as nossas atitudes ruins não trarão consequências ruins. Isso faz parte da essência do ser humano. Então, eles estavam procurando um caminho mais fácil, que era não ouvir a voz de Deus, e sim a voz de outros profetas que costumavam se levantar. Eles estavam procurando um jeito de desfazer o que Deus estava fazendo, e eles estavam continuando na obstinação da decisão do coração deles de não se submeterem à palavra de Deus. Olha que coisa interessante, eu fui pegar num outro profeta, que é o profeta Jeremias, e você pode acompanhar na sua Bíblia, no capítulo 28, é um texto um pouco longo também, mas eu preciso ler para você nessa noite, para você entender o que eu quero dizer. Muitas vezes, a nossa natureza humana, que não gosta muito de se submeter à vontade de Deus, fica buscando escapismos, saídas, palavras fáceis, para não cumprir aquilo que Deus está mandando a gente fazer. O profeta Jeremias agora, não mais o Isaías, o profeta Jeremias no capítulo 28, ele vai combater um falso profeta que apareceu em Israel, chamado Ananias, que ele dizia que aquilo que os profetas estavam anunciando a respeito da destruição não seria bem assim e não aconteceria assim. Acompanhe comigo então, Jeremias capítulo 28, nós vamos ler dos versos de 1 a 9, depois pularemos para o 15 ao 17. Olha só, no 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também tirarei
trarei de volta para esse lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias, presta atenção, mas o profeta Jeremias respondeu a Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que eu tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra as muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor, e o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Olha o que está acontecendo aqui. Deus já havia falado por meio de vários profetas que a destruição era iminente, irrevogável. Era decreto de Deus por conta da desobediência daquele povo, da rebelião daquele povo. O que o Ananias faz? Ele se levanta diante dos sacerdotes, diante de todo o povo, e fala assim: gente, que nada. Olha, eu sei que alguns profetas passaram por aqui e disseram que o tal do cativeiro vai durar por 70 anos. Mas não se preocupem, porque assim diz o Senhor: em 2 anos, tudo isso vai passar. Olha só, Deus já havia usado o próprio Jeremias e tantos outros profetas para anunciar um cativeiro de 70 anos. Mas aquele povo queria ouvir uma palavra fácil, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Esse dia eu estava lá eu tenho visitado muito pouco o Facebook. As pessoas me perguntam: você viu isso? Eu não tenho visto porque eu não tenho entrado muito no Facebook. Mas eu entrei esses dias por algum motivo. Aí um pastor amigo que começou com a gente um seminário, e enfim, com uma visão bacana, hoje entrou por uma linha dessa de prosperidade, de bênção, de vitória. E eu estava lendo algumas coisas que ele escreveu lá. É impressionante, né? A quantidade de pessoas que respondem a frases sobre vitória, sobre bênção, sobre conquista, sobre esse tipo de coisa. Sabe por quê? As pessoas querem ouvir isso. As pessoas têm necessidade de ouvir isso. A quem vão ouvir? Um profeta que diz que um cativeiro vai durar por 70 anos e todo mundo vai sofrer? Ou um profeta que aparece dizendo: olha, não, são só 2 anos, fiquem tranquilos, tudo vai dar certo. Vocês vão ser cheios de bênçãos, vai ser tudo restaurado, Israel vai ser restaurado, os utensílios que foram levados para a Babilônia, os utensílios do templo, vão ser trazidos de volta, o rei vai ser trazido de volta, e no final vai ficar tudo bem. Queridos, esse tipo de discurso produz coceira nos nossos ouvidos. A gente gosta desse negócio. Bênção profetizada, eu profetizo bênção sobre a tua vida, irmão. Deus, você vai ser abençoado, essa coisa toda. Não estou dizendo que a gente não tenha que desejar o melhor para o próximo, abençoar os nossos irmãos, como a própria palavra de Deus diz. Porém, nós temos que tomar o cuidado com essa tendência, que aquilo que Paulo fala de que alguns sentirão como coceira nos ouvidos, tentando ouvir alguma coisa que Deus não está falando. E aí, quando eu olho para a tendência daquele povo e percebo que hoje, nos nossos dias, a tendência também é a mesma, e eu olho para esse texto, eu percebo também que Deus vai fazer algumas advertências contra esse tipo de conduta que tira Deus do centro com a sua palavra, tira Deus do centro com a sua palavra revelada e verdadeira e absoluta, e tenta buscar alternativas para aquilo que Deus já determinou e quer fazer na nossa vida. Algumas advertências que Deus faz para aquele povo, que talvez sirvam para mim e para você hoje. Deus vai dizer para eles assim: cuidado com a generalização. Eu vou explicar. Olha só o que nós encontramos no capítulo 8 ainda, não estou no capítulo 9 de Isaías, mas no capítulo 8,
a partir do verso 19, como nós lemos, olha só o que as pessoas estavam dizendo. Todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor da vida. Sabe qual é o discurso corrente naquele contexto? E que alguns tentavam persuadir a nação como um todo com esse discurso? Gente, é o seguinte, vocês estão esperando Deus, vocês querem um milagre de Deus, um profeta chegou aqui falando de restauração depois de 70 anos, de cativeiro de 70 anos, mas entenda uma coisa, está todo mundo recorrendo a outros deuses, todo mundo buscando os mortos em favor dos vivos. Gente, isso é puro marketing do inferno. Nós temos que tomar cuidado com algumas generalizações. O que está acontecendo nesse texto é uma generalização. Olha o que o povo está dizendo. Todo mundo busca os seus outros deuses, e busca consultar os mortos em favor da vida. Quem disse? Quem disse que isso é verdade? Alguém já disse que a gente tem que tomar com generalização, porque, em regra, em geral, a generalização é uma coisa burra. É mais ou menos assim, adolescente que é bom nisso, adolescente, me desculpem, né? Mas adolescente, criança é bom nisso. Mas pai, todo mundo vai. Eu tenho que ir. Mas mãe, todo mundo usa. Eu tenho que usar. Mas mãe, todo mundo faz. O que tem? Eu posso fazer. Isso é uma espécie de marketing para fazer com que aquela pessoa consiga o que algumas pessoas estão fazendo. Então, alguns, para tentar conseguir o que desejam, o que elas fazem? Elas recorrem à generalização. Deixa eu generalizar, deixa eu dizer que está todo mundo fazendo, até porque, né, algumas pessoas vão dizer assim, pô, não dá para ficar fora da vibe, né? Tem esse negócio da vibe, né? Da onda. Está todo mundo na vibe, todo mundo na mesma onda, na mesma frequência, e a gente há de convir que nos nossos dias ficar fora da vibe é um negócio complicado. Ficar fora dessa onda que todo mundo está indo nela é um negócio meio estranho. E isso explica o porquê de nós fazermos coisas que nós não podemos, de comprarmos coisas que nós não temos dinheiro para comprar. Isso explica muito de nós entrarmos, às vezes, em muitas furadas. Sabe por quê? Porque está todo mundo entrando. Está todo mundo fazendo, mas Deus está advertindo aquele povo, cuidado com a generalização burra. Quem disse que está todo mundo seguindo os mortos, a consulta aos mortos ou aos outros deuses? Quem disse isso? Todo mundo faz, e se está todo mundo fazendo, isso não significa dizer que você tem que fazer também. Uma outra advertência que Deus faz, é que a voz do povo, em regra, não é a voz de Deus. Cuidado com isso. Eu sei que você já ouviu essa expressão, essa frase, a voz do povo é a voz de Deus. Quem disse? Nem sempre. Aquele povo tinha um discurso. Aquelas pessoas estavam inclinadas na adoração, algumas pessoas na adoração de deuses, na consulta aos mortos em favor da vida, uma prática que Deus condena, mas eles estavam fazendo isso. E isso é um grande engano. Quer ver alguns exemplos dessa voz do povo, pretensa voz do povo, sendo a voz de Deus? Por exemplo, a voz do povo vai dizer, todos os caminhos levam a Deus. É a voz do povo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que só existe um caminho até Deus, e esse caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o povo diz que todos os caminhos levam a Deus. A voz do povo diz, eu sou bom, eu nunca matei, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu pago os meus impostos, por que eu preciso de religião, de Deus, de igreja, seja lá o que for? Eu sou bom, Deus me conhece. É a voz do povo. Mas a palavra de Deus diz, em contrapartida, que nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. A voz do povo também diz, sabe o quê? Pelo amor de Deus, afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Eu também mereço, poxa, eu mereço um descanso, eu mereço férias, eu mereço um carro novo, eu mereço uma casa nova. Poxa vida, eu também sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz que filhos foram aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito. Filhos não são criaturas
criaturas necessariamente. Todos somos criaturas de Deus. Todo mundo comigo aqui, tá bom? Todos somos criaturas de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Mas filhos, João, o evangelista, vai dizer que é aquele que nasceu da água e do Espírito. Através de Jesus. É o novo nascimento. E quem não nasceu de novo, precisa nascer de novo. Agora, sabe alguns exemplos bíblicos? Eu dei alguns exemplos práticos, fáticos, de tentativas de dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Alguns exemplos bíblicos sobre isso. Mateus 27, versos 21 e 22. Só ouça. Então, perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. A voz do povo matou Jesus. Será que a voz do povo é realmente a voz de Deus? Será que a voz do povo realmente é a voz de Deus? Em Mateus 27 nós percebemos que a voz do povo, tendo a oportunidade de absolver Jesus, de tirar Jesus daquela condenação, a voz do povo disse: crucifica-o. A voz do povo matou Jesus. Mais ainda, Romanos capítulo 3, versos de 10 a 18, Paulo falando, o apóstolo Paulo falando, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está fazendo aqui? O apóstolo Paulo está descrevendo a humanidade, uma comunidade que vive essa humanidade em busca de satisfazer os seus interesses, o seu egoísmo, o seu ensimesmamento, uma sociedade que busca o seu prazer somente, individualista, que só olha para dentro, que não se preocupa com os de fora. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Como que uma população assim, como que uma nação assim, como que uma humanidade assim, com essas características, pode refletir a voz de Deus? Queridos, a voz do povo não é a voz de Deus. Em alguns momentos da história, alguns clamores acontecem, é bem verdade. Diante de alguns sofrimentos, de algumas situações, às vezes a voz do povo pode refletir a voz de Deus. Mas em geral, o que nós percebemos à luz das Escrituras Sagradas é que não dá para generalizar dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Agora, se esse senso comum chamado de a voz do povo não é confiável, o que podemos usar como luz, como farol, para guiar-nos em meio às estradas escuras da vida? Porque eu sei que você amanhã, segunda-feira, tem decisões para tomar, e eu sei que às vezes amanhã você não sabe que caminho, não vai saber que caminho seguir, porque você anda na escuridão. Eu sei que às vezes você tem dois caminhos e não sabe qual escolher. Eu sei que às vezes você vive uma verdadeira escuridão na tua jornada chamada existência, chamada vida. Então, que parâmetro usar? Que farol a gente pode usar para iluminar o nosso caminho? E aí, eu quero dizer para você que o que Deus deixou como farol, como luz, para a minha vida e para a sua vida, para nortear e para guiar o nosso caminho, é a própria lei de Deus. Olha só, Isaías capítulo 8, verso 19 e 20, foi o do texto que nós já lemos aqui hoje à noite. Quando disserem a vocês: consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos, era o senso comum, era o que algumas pessoas falavam. Responda essas pessoas: à lei e aos mandamentos.
se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Olha o que o profeta está dizendo. Tudo bem que alguns estão buscando encantamentos, magias, os médiuns, os mortos para tentar achar caminhos para a vida. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês: quando tentarem persuadir vocês para que vocês entrem por esses caminhos, quando tentarem chegar diante de vocês dizendo o seguinte: olha, esse caminho vai trazer luz, falem para essas pessoas, respondam: a lei e os mandamentos. É mais ou menos assim. Eu não confio, o profeta ensinando, nos caminhos que vocês estão propondo, mas eu confio, nós confiamos na lei de Deus, na palavra de Deus, como sendo um norte, uma bússola, uma referência para a nossa vida. No Antigo Testamento, que são todos os textos antes do nascimento de Jesus, se isso significa toda a lei, com todo o seu conteúdo cerimonial, civil e moral. Lembrando que, quando um judeu entrava no templo para sacrificar um animal, que era uma prática que a lei mandava ele fazer, olha, no sábado, você procura um sacerdote, vai a um templo, sacrifica um animal, porque em sacrificando esse animal, você vai estar me adorando. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, segundo a ordem de Deus na sua lei, tudo isso tinha um objetivo: apontar para Jesus lá na frente, o dia que ele ia nascer e morrer, viver e morrer pelos nossos pecados. Então, no Antigo Testamento, quando nós falamos da lei de Deus, nós estamos falando de toda a lei, com todo o seu conteúdo cerimonial, seus ritos cerimoniais, todo o seu aspecto civil e todo o seu aspecto moral. Agora, no Novo Testamento, quando nós falamos de lei no Novo Testamento, a partir de Jesus, nós temos que entender uma coisa: isso significa a vida e a obra de Jesus, e o consequente ensino apostólico sobre a vida e a obra de Jesus. Hoje, nós estamos aqui dando sequência àquilo que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento, logo depois de Jesus. A palavra que nós pregamos é a palavra que eles pregaram. Os ensinamentos que nós trazemos são os ensinamentos que eles fizeram. Então nós estamos aqui dando continuidade a tudo aquilo que os apóstolos começaram a fazer lá atrás, logo depois da partida de Jesus. Agora, olha que coisa linda. Nós encontramos no capítulo 9 de Isaías, o texto base dessa noite, nos versos 1, 2, 6 e 7. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você entrou aqui aflito nessa noite, hoje é uma promessa de Deus para a sua vida. Você não precisa continuar aflito. Sabe por quê? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Você entrou aqui na escuridão, não precisa sair daqui na mesma escuridão. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, anunciando aqui o nascimento de Jesus, honrará a Galiléia dos gentios, por onde Jesus passou, por onde Jesus viveu. O caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Sabe por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Sabe o que a Bíblia está falando para você nessa noite, meu querido e minha querida? Você que entrou aqui, eu não sei qual é a sua experiência religiosa, e nem sei se você de fato ainda, se você precisa realmente ter tido uma experiência religiosa para entender isso aqui. Eu acho que não precisa. A única coisa que você precisa é abrir seu coração nessa noite, deixar essa mensagem entrar no teu coração. Você não precisa mais andar em trevas, você não precisa mais andar desorientado, você não precisa mais andar perdido, você não precisa mais ficar buscando em tudo quanto quer lugar uma resposta para a sua vida. Sabe por quê? Porque a luz de Jesus raiou para trazer um caminho, um norte, uma direção para a tua vida. Jesus é a luz que ilumina o mundo.
E sabe de onde que eu infiro isso, além do texto que nós já lemos? O próprio Senhor Jesus fala isso em João capítulo 8, verso 12. Jesus disse isso, ele falou assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, meu querido e minha querida, por que Jesus pôde falar de si mesmo com tanta convicção? Porque tem um detalhe, né? Jesus disse isso que eu acabei de dizer para vocês aqui. Ele disse que ele era o caminho e a vida. Ele disse que ele é a luz do mundo. Ele disse que quem o seguisse jamais andaria em trevas. Nós temos aqui duas opções, duas alternativas, ou três. Ou Jesus era um lunático, um doido varrido, que chegou no mundo dizendo ser o que não era, mas não por mau caratismo, mas porque se achava. E tem um monte por aí que faz isso, né? Ou Jesus era um impostor, ou Jesus de fato, ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para trazer luz para aqueles que estavam em trevas. Eu, na minha experiência devocional cristã, na minha experiência religiosa, eu não tenho dúvida que a terceira opção é a verdadeira. Ele não era um lunático, ele não era um impostor, ele era e é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para trazer uma luz para a minha vida e para a sua vida, para nos tirar da escuridão e nos tirar das trevas. Agora, sabe por que Jesus afirmou sobre ele o que nós acabamos de ler nessa noite? Primeiro, porque ele é diferente, porque a sua luz é inconfundível. Olha que coisa bonita nós encontramos no verso 2 do capítulo 9 que nós já lemos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Queridos, eu fico às vezes tentando imaginar o que deve ter sido conviver com Jesus como homem, quando ele esteve aqui nesse mundo. Sabe por quê? O ensino de Jesus era diferente. Era diferente do ensino dos escribas e dos fariseus. Era um ensino piedoso. O amor de Jesus por aquelas pessoas foi um amor diferente, inconfundível. O ensino, o toque de Jesus foi um toque diferente. Então, o texto nos informa no verso 2 que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Nos tempos de Jesus, muitos homens apareceram se dizendo ser alguma coisa. Se diziam ser Messias, mestres piedosos, porém a prática deles não comprovava o que eles diziam ter vindo ser. Mas quando Jesus visita as ruas empoeiradas da Palestina no primeiro século, ele manifestou amor, ele manifestou graça, ele manifestou bondade. Isso fez com que a sua luz se tornasse inconfundível. Sabe o que acontece? O meu sogro é engraçado, né? Uma vez a gente estava conversando, né, São Silvestre, lá em Friburgo, e ele falava assim para a gente, ele teve encontro com Jesus, né, posso dizer que recentemente, há pouco tempo, e ele dizia assim, ai, que raiva que eu tenho de tanto tempo que eu fui enganado. Eu fiquei enganado por tanto tempo, fui enganado por tanto tempo, mas hoje eu conheço a luz de Jesus. E é verdade, sabe por quê? Porque quando você se encontra com a luz de Jesus, a luz verdadeira, você vê que muitas tentativas que você fez, muitas vezes por desespero, pela busca natural do ser humano, muitas desses encontros que nós tivemos ao longo da história, não pode se comparar com o encontro com a verdadeira luz. Então, Jesus disse ser o que era com toda autoridade, primeiro porque ele é diferente, porque a luz dele é inconfundível. Em segundo lugar, porque ele é um dos nossos, e como um dos nossos, conhece os nossos dramas, ele sabe das nossas angústias. Ah, meus irmãos, verso 6 do capítulo 9 vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Era projeto de Deus enviar o seu filho como homem, para morrer pelos nossos pecados, e uma das razões dele ter sido homem como nós, é porque como homem, ele soube o que nós sofremos. Hoje, o Deus que eu prego aqui, o Jesus que eu falo aqui, que é a luz das nações e a luz do mundo, não é um ser indiferente ao teu sofrimento. Ele sabe o que você passa. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o teu sofrimento. Sabe por quê?
Porque ele também sofreu. Ele viveu angústias. Sabia que Jesus viveu depressão antes da sua morte? Sabia que Jesus sofreu pendurado numa cruz? Ou seja, sobre ele pesou a dor emocional, a dor física, a dor espiritual. Ele se fez homem como nós. E só por causa disso ele conhece do nosso sofrimento, sabe o que nós sofremos. Mais ainda, ele afirma ser a luz do mundo e tem dignidade, poder para fazer isso, porque mesmo sendo um dos nossos, não deixou de ser o Deus soberano que controla o universo. Que coisa maravilhosa. O verso 6 vai dizer, no capítulo 9 de Isaías, e o governo está sobre os seus ombros. Porque é bem verdade que de pouco adiantaria um Deus piedoso, bondoso, bonzinho, mas que não pudesse fazer nada por nós. Agora, ele se identificou conosco, por ser um de nós, como nós, mas ainda assim ele continuou sendo soberano do universo, tendo todo o poder nas suas mãos, porque o verso 6 vai dizer que o governo, a autoridade, a majestade está sobre os seus ombros. Mais ainda, ele afirma ser o que é, porque como Criador, ele possui conhecimento perfeito de todas as coisas, e assim, ele pode ser o nosso conselheiro. Que coisa bonita, no verso 6 também nós encontramos, ele será chamado maravilhoso conselheiro. Está perdido você? Está sem direção? Não sabe que caminho tomar? Jesus quer ser o teu conselheiro nessa noite. A única coisa que ele fala para você é: venha até a mim, confie em mim. Não estou falando de igreja não, não estou falando de religião não. Religião tem boa e tem ruim. Igreja tem boa e tem ruim. O que eu estou falando é de Jesus. O que eu estou falando é de uma relação pessoal com esse Jesus que quer ser o teu Deus. E muito mais, quer ser teu amigo, quer ser teu conselheiro, quer aconselhar você no teu quarto, lá no teu quarto, onde você chora, onde ninguém sabe, onde as lágrimas correm. Esse Jesus quer ser o teu conselheiro. Entrega a vida para Ele hoje. Confia nele, dependa dele. Mais ainda, ele afirma ser o que é, porque ele é o único que pode matar a nossa fome de eternidade. Sabe que muitas das nossas angústias, né, elas se dão por conta da fome de eternidade que a gente tem. A gente não aceita, por exemplo, coisas como a morte. A morte para a gente é um elemento, um ser estranho, que nós não lidamos bem com ela. Mas isso porque Deus já colocou essa eternidade dentro de nós. Então, Ele é o único que pode matar essa nossa fome por eternidade. No verso 6 nós encontramos, Ele será chamado Pai Eterno. Sabe o que isso significa dizer? Que hoje você está aqui, eu estou aqui, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Mas uma coisa nós sabemos, nós somos eternos. Só que a Bíblia fala que alguns vão desfrutar dessa eternidade com vida, e outros vão desfrutar dessa eternidade com morte. Aqueles que entenderem, que aceitarem, receberem Jesus como seu Salvador, vão desfrutar a vida eterna. E aqueles que ignorarem Jesus, não quiserem saber dele, vivendo uma vida de autossuficiência, vão viver aquilo que a Bíblia chama também de morte eterna. Mas nós somos eternos. Deus colocou essa eternidade em nós, e Isaías capítulo 9, verso 6, diz que esse Jesus, ele é o Pai eterno. É interessante porque lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, também diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha aqui o que o sábio Salomão está escrevendo. Mesmo assim, ele não consegue compreender o que Deus faz. Salomão está confirmando o que eu estou dizendo para vocês nessa noite, no capítulo 3, verso 11 de Eclesiastes, que esse senso de eternidade foi colocado dentro de nós. E é por isso que a gente não lida bem com algumas coisas, como a morte, por exemplo. Mas Deus, Ele quer suprir esse anseio de eternidade que você tem. Mais ainda, Ele afirma ser o que é, porque só Ele, só Jesus pode encher o nosso coração de paz. Mais uma vez no verso 6, Ele será chamado de Príncipe da Paz. Meus irmãos, o mundo vive em busca de paz. Você vive em busca de paz. Eu busco paz. Sabe qual é o lugar ideal
para você encontrar a paz que você tanto busca nos braços de Jesus. Sabe por quê? Porque conjuntura socioeconômica pode trazer um pouco de paz durante um determinado momento, mas não traz garantia absoluta. Saúde. A gente às vezes diz, é importante ter saúde, e é mesmo. Mas saúde, hoje você tem, amanhã você não sabe se você vai ter. E você fica sempre naquela crise, né? Será que eu vou ficar doente? Sabe o que você tem que entender? Aconteça o que acontecer, se você tem Jesus no teu coração, você tem paz. Nada te abala. Você chora como todo mundo chora, você fica de luto como todo mundo fica, mas a paz que excede todo entendimento, incompreensível, toma conta do teu ser. Mas só quem experimentou Jesus na sua vida sabe do que eu estou falando. Paz. Paz que só o príncipe da paz pode dar. E por fim, nessa noite, para a gente celebrar o Natal com as crianças e com os adolescentes, Jesus diz ser o que é, porque só Ele nos livra de muitos julgos que vão sendo impostos, colocados na nossa vida ao longo da existência. Não sei se você já se apercebeu disso, mas nós vivemos num mundo que tem prazer em colocar pesos sobre a gente. A religião coloca peso. Não possa isso, não pode aquilo, não pode tocar naquilo, não pode comer aquilo outro, não pode vestir roupa tal. Interessante que a Bíblia não fala nada disso, né? São coisas do homem, são julgos, são pesos, mas tantos outros pesos são colocados, outros julgos são colocados. Interessante porque no verso 4 do capítulo 9 de Isaías vai dizer assim: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga, aquele instrumento de madeira, né, que era colocado sobre os animais, que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. O profeta faz referência a uma batalha, faz referência a um tempo, mas eu queria que você entendesse essa noite que o príncipe da paz, o Deus de toda a paz, nessa noite está aqui dizendo para você: você não precisa continuar carregando os julgos que você carrega. Você não precisa continuar carregando os pesos que você carrega. É tempo de você falar: Deus, toma o meu peso, toma o que me oprime. E pode ser que nessa noite lembranças do passado te oprimam. Pode ser que nessa noite culpas do passado te oprimam. Pode ser que nessa noite falta de perdão te oprima. Pode ser que nessa noite pessoas que você desejou tanto bem para elas, quem sabe, e amou tanto, mas que viraram as costas para você, esse sentimento de desprezo, quem sabe, oprima você, seja um peso para você. Eu quero dizer para você nessa noite, à luz da palavra de Deus, que você não precisa, nessa noite, sair daqui carregando os pesos que você trouxe. Hoje, você pode depositá-los no altar de Deus. E eu termino essa mensagem lembrando a você o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, que é um convite maravilhoso de Jesus nessa noite para mim e a você. E eu queria que você prestasse toda atenção, porque é com esse texto, perdão, que eu encerro essa mensagem nessa noite. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para nós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Hoje é noite de você falar: Jesus, eu não entendi, quem sabe, tudo o que o pastor disse. Algumas coisas foram novas para mim, alguns textos eu nunca ouvi ou nunca li, mas eu quero confiar no que o pastor disse nessa noite, porque é a tua palavra. E hoje, eu decido entregar a minha vida para o Senhor e trocar o meu jugo pelo teu. Eu decido deixar o meu jugo pesado no teu altar e receber esse teu jugo que é suave e que é leve. Então, vamos fazer a troca? Vamos deixar os pesos que nos oprimem? Vamos abdicar, abandonar a escuridão
que impede que enxerguemos aquilo que Deus tem para a nossa vida e vamos confiar em Jesus? Repito, não estou chamando você para necessariamente dar dízimo para a igreja, contribuir com a obra que a gente faz. Se isso um dia vier acontecer, vai ser Deus que vai te falar com você e vai tocar no seu coração. O convite para você hoje é um convite de troca de jugos. Você não precisa continuar carregando os pesos que você carrega. A única coisa que você precisa é dizer não para mim, mas no seu coração para Deus. Deus, hoje eu vim aqui convidado, alguém me trouxe, eu estou aqui, eu nem sei muito bem o que eu estou fazendo aqui, mas olha, eu quero ter uma experiência contigo, Senhor. E hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu queria dar um tempo de silêncio, para que aí no seu lugar, você pudesse fazer isso. Você e Deus, na sua particularidade. Aí no seu lugar secreto da tua alma. Para que você possa falar, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor nessa noite. Toma o meu jugo, Senhor, que eu não aguento mais. E me dá o teu, porque eu quero descansar. Vamos fazer assim?